Depois de entender o que são recursos e trabalhar com recursos de tela, nós vamos conhecer alguns outros tipos de recursos disponíveis nas nossas aplicações Android. O primeiro recurso bastante utilizado é o recurso de cor. É uma indicação de conjunto de cores que nós podemos usar na nossa aplicação. Eu vou criar um recurso de cor expandindo aqui recursos dentro dos values, dentro dos valores da nossa aplicação. Vou criar aqui através do clique com direito, novo, selecionar outro tipo de aplicação e selecionar aqui Android, arquivo XML. Nós temos aqui a opção para definir o nome. O nome padrão para arquivos de cor é simplesmente Colors. E finalizar, nós temos aqui a tela de recursos da nossa aplicação. Basta adicionar aqui, selecionar uma nova cor. Nós teremos aqui a opção para preencher o nome e o valor da cor. O nome é um nome de recurso, que nem nós preenchemos anteriormente. E o valor é a indicativo da cor que nós temos, no padrão RGB, conforme nós temos aqui na própria documentação. Red, Green e Blue. É muito importante observar que nós estamos trabalhando com valores hexadecimais. Então, para informar um cinza claro, por exemplo, nós podemos criar uma cor com CC, CC e CC, conforme a documentação Red, Green e Blue. Salvando aqui, nós temos o recurso disponível e nós podemos utilizá-lo aplicando algum layout, algum componente de layout da nossa tela. Por exemplo, eu vou expandir aqui o layout dentro da Activity principal. Vou selecionar aqui o layout principal da nossa Activity aqui, o Relative Layout. Em seguida, vou preencher o atributo Background, cor de fundo do objeto. Selecionando aqui, Color, selecionando o cinza claro. Com isso, nós preenchemos o fundo com cinza claro do nosso componente. Nós podemos fazer isso com diversos componentes aplicando cores. Um outro recurso bastante utilizado também é o recurso de dimensões, tamanhos de componentes que nós podemos selecionar e definir através de recursos. Eu vou criar aqui dentro do Values um arquivo de dimensões, também com clique direito, novo, outro tipo de arquivo. Note que novamente nós vamos para um arquivo de XML, padrão do Android. O que diferencia eles, esse tipo de recurso, é justamente o nome do arquivo. E nesse caso é dimensões. Finalizando aqui, nós temos novamente a tela de recursos padrão. Eu vou adicionar uma dimensão aqui, selecionando a dimensão e OK. Nós temos aqui novamente o nome e o valor. Eu vou informar o nome aqui, por exemplo, Multiline Edit, que vai ser a altura do edit que nós criamos anteriormente. Vou colocar um valor aqui. Note que nós temos diversos tipos de valores que nós podemos utilizar. Pixels, polegadas, milímetros, entre outros. Não é muito indicado a gente trabalhar com pixels. Afinal, nós temos vários tipos de dispositivos Android e alguns têm mais pixels por polegada, outros têm menos. Com isso, o tamanho do nosso componente poderia variar demais. O mais indicado é a gente utilizar os chamados DPs, os pixels independentes de densidade. Com isso, no tempo de execução, o Android vai fazer um ajuste no tamanho do componente de acordo com a tela, mantendo mais ou menos sempre a mesma proporção. Então, vou colocar aqui, por exemplo, 200 dp, vou salvar, e agora nós temos um atributo de dimensão que nós podemos usar. Eu vou aplicar esse atributo, por exemplo, a um componente aqui do detalhe nota. Vou selecionar o texto edit text que nós colocamos anteriormente, vou lá nas variáveis, nos atributos dele, selecionando com duplo clique. Nós temos aqui, por exemplo, a altura dele. Vou informar aqui uma referência para dimensões. Dimensão, Multiline Edit. E vou salvar. Voltando para a tela, nós temos aqui o edit com uma altura diferente do que ele estava anteriormente. Não está mais indo até o final, mas está com 200 dp de altura. Outro recurso bastante utilizado são as imagens, que nós já temos duas imagens aqui dentro do nosso aplicativo. Nós temos o Launcher, que seria o ícone da nossa aplicação, que nós já definimos e já vimos anteriormente.
nós temos aqui o Action Search, que é utilizado no menu da nossa aplicação. Eu posso fazer um componente apontar para essas determinadas imagens, por exemplo, através de um Image View. Posso expandir aqui, ir em Images e selecionar aqui uma Image View, que nada mais é do que um componente que exibe imagens. Posso colocar aqui, por exemplo, o mesmo ícone do Launcher, minha tela, que ele vai ser exibido aqui. Outro recurso bastante utilizado e que também já está disponível na nossa aplicação são os recursos de menu. Nós temos aqui um diretório menu, nós temos aqui um menu chamado Activity Underline Main. Abrindo ele com duplo clique, nós podemos observar que nós temos aqui um item de menu, certo? Podemos ver aqui no XML também que nós temos apenas um item, ou seja, nós temos um menu com o nome Activity Underline Main, que tem apenas um item. Esse item tem um ID, um título e uma ordem, ou seja, ele tem a ordem 100. Caso a gente tivesse outros itens, nós poderíamos ordená-los de outra forma. Esse menu está sendo usado na nossa Activity Main. Nós temos aqui o XML, mas ele é utilizado na classe Java, mainActivity.java. Nesse momento nós temos aqui um método chamado onCreateOptionsMenu, que é o que forma o menu na nossa aplicação. No momento que o usuário apertar o botão menu, é esse método que vai ser chamado. E ele é responsável por carregar o menu que nós definimos lá no nosso recurso. Então nós temos aqui um menu inflator que faz o inflate, ele faz o carregamento daquele determinado menu para ser exibido. Esses são os principais recursos de uma aplicação Android e nos próximos vídeos nós vamos utilizá-los constantemente. Até logo!